Bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica, quarta-feira, meio de semana, e a gente está começando mais um tema dentro da temporada À Luz da Bíblia. Nessa semana, a gente está falando sobre a família à luz da Bíblia, cada tema relacionado a esse assunto bem específico. E hoje estamos falando sobre separação, divórcio, algo que mexe muito com as famílias, e com certeza a palavra de Deus tem também uma abordagem sobre isso, e a gente vai estudar hoje a partir de agora, após o intervalo, aqui no programa Escola Bíblica, e eu espero você. Começamos o Escola Bíblica, agora definitivamente com você, com mais um tema, mais um assunto importante. E o que a gente procurou é justamente nesse período aí de início de ano, apresentar alguns temas que podem te ajudar ao longo do ano, ao longo da sua vida, temas práticos. Falamos na semana anterior sobre um tema muito interessante, que é justamente sobre as emoções. Falamos sobre os danos pessoais, das pessoas que vivem ansiosas, depressivas. Falamos sobre a aliança de Deus, e a gente começar já o ano com esse compromisso ao lado de Deus. E a família, claro, depois de Deus, a família. E é isso que a gente falou ao longo dessa semana. Mas existe um grande desafio que todos nós temos, né? E temos visto, presenciado e alguns vivido também, que é a separação, o divórcio. E a Bíblia traz algumas informações sobre isso. E para a gente entender um pouco mais, a gente vai estudar hoje. E por falar nesse tema tão importante, eu quero apresentar para você uma revista para você estudar, para você ler, para você se dedicar à leitura e colocar em prática na sua vida, é o Entre Família. Ela tem o título de um programa aqui da Novo Tempo e é uma produção aqui do Departamento Escola Bíblica da Rede Novo Tempo de Comunicação e um presente para você, tá bom? 12 21 27 31 21, esse é o telefone para você entrar em contato, para você passar os seus dados, o seu endereço, e a gente vai enviar aí para a sua casa de maneira gratuita, você não vai pagar nem sequer o correio. É um presente aqui da Novo Tempo, do programa Escola Bíblica para você também. Se você preferir, você pode enviar para a gente também um WhatsApp pelo 12 98244 4449, tá bom? Esse é o contato para você fazer com a gente agora, nesse momento, e a gente vai enviar com muito carinho para você, para a sua família também. E a gente começa, claro, como sempre, com uma oração, orando e pedindo sabedoria dos altos céus, porque esse é um tema de hoje difícil, é um tema que mexe muito com as pessoas, e que Deus dê discernimento para cada um de nós, para entendermos qual é a mensagem dele para nós hoje, nesse momento. Senhor, obrigado mais uma vez, porque a tua palavra ela continua viva hoje, e que ela haja no nosso coração, na nossa vida, que ela faça diferença, e que possamos compreender e praticar as tuas verdades e os teus ensinos. Queremos isso e pedimos a tua orientação mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Aqui no programa Escola Bíblica nós estamos apresentando temas desafiadores, né? E eu queria começar com você dizendo o seguinte: o tema de hoje é um tema que algumas pessoas podem dizer o seguinte, quando a gente estuda esse tema na Bíblia. Algumas pessoas dizem assim: olha, mas essa abordagem foi muito dura. Para que tudo isso? Para que esse possível radicalismo, nessa dureza com relação a quem se divorciou, a quem se separou? Enquanto que outras pessoas podem dizer assim: olha, mas está sendo muito flexível, muito maleável, tem que ser mais duro. Afinal de contas, o casamento é algo sério. Então não sei qual seria ou qual vai ser a sua visão após o estudo de hoje. Mas o importante é que a palavra de Deus ela traz algumas orientações, e a gente quer apresentar as orientações. É claro que existem, sem ferir os princípios e os valores iniciais, situações específicas. Existem pessoas, existem contextos diferentes, existem realidades diferentes. Mas aqui a Bíblia apresenta um pano de fundo para a gente entender de maneira geral, o conceito geral do que a Bíblia e a visão de Deus acerca do divórcio, tá bom? O divórcio foi algo que não foi planejado por Deus, mas com a entrada do pecado,
houve a deteriorização, né? As coisas foram se acabando, inclusive o próprio ser humano, ele foi se perdendo, ele foi perdendo os atributos de Deus, e o caráter do ser humano vai sendo destruído cada vez mais. E cada vez um número maior e crescente de divórcios. Antes da gente ir para a Bíblia, eu queria apresentar para você algumas informações aqui. Por exemplo, a taxa de divórcio no mundo, ela sempre foi alta, nunca foi baixa. Mas ela tem crescido cada vez mais. Em 2020, no ano passado, em meses de pandemia, por exemplo, o número de casais que oficializaram a separação cresceu muito e muito. Nos últimos meses, né, o isolamento social fez com que muitas pessoas se separassem, justamente por causa da pandemia do Covid-19. Essa foi a justificativa de muitas pessoas. A vida intensa ali, né? Um levantamento, por exemplo, trazendo uma informação para você, um levantamento do Colégio Notarial do Brasil, o CNB, ele aponta que os divórcios consensuais, de acordo ali, cresceram 18,7% entre maio e junho do ano passado, de 2020. Justamente por causa desse intenso contato familiar, esposo e esposa, constantemente ali na quarentena dentro de casa. Quando a gente vai em números absolutos, essa separação, essas dissoluções matrimoniais, elas passaram de 4.471, é esse número exato aí, para 5.306 no próximo mês, no mês seguinte. Esse aumento foi registrado em 24 estados aqui do Brasil. E os estados que mais tiveram separação, o destaque está para o Amazonas, com 133% de aumento, o Piauí com 122%, Pernambuco com 80%, Maranhão 79%, e aí quem sabe eu estou falando de algum local que você viva, que você more aí, ou quem sabe algumas pessoas podem fazer parte, né? O Rio de Janeiro teve um crescimento também, Bahia, são os estados que mais tiveram crescimento. Agora, o que seria o divórcio? O conceito de divórcio é um termo latino, né? Divortium, surgiu dessa palavra latina, que significa separar-se. Então, é o rompimento legal, porque afinal de contas tem uma parte exatamente civil, né? O rompimento legal e definitivo desse vínculo civil, o casamento civil. Então o divórcio oficializado é exatamente isso. E as pessoas têm lidado cada vez mais com a questão do divórcio. Os países onde mais ocorrem a separação, o divórcio, são os Estados Unidos, a Dinamarca, a Bélgica, por exemplo. Cerca de 55% a 65% desses países, ou mais da metade das pessoas que casam, se separam. No entanto, os países que menos têm casos de divórcio são, por exemplo, a Irlanda, a Itália, né, com números abaixo de 10%. E 2 países, eles não permitem o divórcio no sistema legal. Um deles é o Vaticano, não permite o divórcio, e outro são as Filipinas. Mas ainda assim, isso não faz com que as pessoas vivam bem ou não. Vamos para a Bíblia agora? O que a Bíblia deixou sobre a questão do divórcio? Eu quero começar lendo com você o Novo Testamento, o livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versos 4 a 6. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o seu homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Desse modo, já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse é o princípio que Deus traz. O princípio de que não deve haver separação. Porque a gente sabe, né? Eu não sei se já aconteceu com você, um exemplo que me vem à mente aqui, né? Quando a gente, você já usou aquela cola, né, que é o nome de uma marca bem conhecida, Super Bonder, né, que você pode colar um dedo no outro. Se você colar e ficar muito tempo colado um dedo no outro e você tirar, vai ferir, porque foi muito bem colado um dedo no outro assim. Vamos trazer esse exemplo para a carne, né? Uma só carne. Quando nós casamos, a unidade, ela é um vínculo muito profundo, muito forte. E quando há separação, as partes se machucam.
E o objetivo de Deus nunca foi que o ser humano fosse ferido, mas que fosse feliz. Que o lar, que a família fosse um ambiente de felicidade. Por isso que a Bíblia diz assim que Deus não propõe em momento nenhum, e não planejou, e nem sonhou, e nem sequer inicialmente permitiu a separação. Quando a gente vai em Romanos capítulo 7, a gente lê ali nesse texto que a mulher está ligada ao esposo, o esposo está ligado à mulher também. Um está conectado ao outro. Jesus explicou que o divórcio passou a ser possível por uma razão. Apesar de muitas pessoas dizerem assim, olha, o divórcio é impossível, ele tem acontecido. Mas Jesus, ele apresentou uma razão para que pudesse acontecer. Não que ele quisesse, de maneira nenhuma. Mas ele diz assim, olha, por causa da dureza do coração das pessoas. Ou seja, por causa do pecado, né? Porque as pessoas não são aquilo que Deus idealizou, nós não somos. O casamento, infelizmente, não tem sido mais aquilo que Deus idealizou. A Bíblia diz em Mateus 5,32, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O princípio desse verso, primeiro é que o divórcio desagrada a Deus. Deus não tem plano nenhum com relação a isso. E eu quero que você pense o seguinte, assim como o divórcio desagrada a Deus, a Bíblia apresenta várias vezes, ela usa a linguagem de comparação para ensinar ao povo que Deus, ele não admite o divórcio. Porém, no texto que a gente leu aqui, nós percebemos o quê? Que o ser humano é inflexível, que o ser humano é duro, e Deus permitiu somente por meio do adultério. Então, se alguém adulterou, a pessoa que se tornou traída, e Deus diz assim, ó, pela dureza do nosso coração, pela dificuldade que a gente tem de aceitar determinadas coisas, não era esse plano, mas aí por essa razão Deus permite. Agora tem uma coisa é Deus permitir, outra coisa é Deus incentivar. Deus, muito pelo contrário, não incentiva. Eu, como líder religioso, não posso incentivar ninguém à separação. Não posso motivar ninguém. Não posso dizer de momento nenhum, e a Bíblia assim diz que a separação é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Mas existem situações e situações, momentos e momentos. Deus falou através de alguns profetas acerca do divórcio. E após o intervalo a gente vai falar um pouquinho o que mais a Bíblia apresenta sobre esse tema tão difícil. Mas eu queria que você já começasse a pensar. Afinal de contas, esse é um tema difícil, eu falei para você, lembra? Algumas pessoas já estão dizendo, pastor, mas pode então separar? Pastor, mas somente nessa condição? A gente vai trabalhar um pouquinho mais esse tema, bem rapidinho, após o intervalo a gente volta já. Já estamos de volta aqui com o programa Escola Bíblica, falando essa semana sobre a família à luz da Bíblia. Já mencionamos as prioridades, falamos o que é casamento e também agora falando sobre esse tema bíblico, um tema forte, um tema desafiador, um tema de certa maneira polêmico também, né? A gente sabe que Deus, através dos seus profetas, ele passa uma mensagem para nós, mas ele passou no passado também para o povo que recém havia saído de Babilônia. E a gente continua falando sobre esse tema tão desafiador que é a questão do divórcio, da separação. Lá no período da antiga Babilônia, quando o povo saiu, os sacerdotes receberam uma mensagem a ser passada para o povo, né? Principalmente Jeremias, o profeta Jeremias. Eles continuaram quebrando a aliança com Deus. Então, quando a gente vai até Jeremias, até o livro de Jeremias, ou o profeta Malaquias também, a gente encontra no capítulo 2, eu quero ler com você aqui, diz assim os versos, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, a tua mocidade, ou mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos que ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Olha que interessante esse verso, hein? Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio também aquele que cobre de violência
as suas vestes. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. É a orientação de Deus dizendo para o povo de Babilônia, que saiu de Babilônia, o povo judeu, que eles não deveriam ser infiéis à mulher da mocidade dele. Essa é uma forte razão. E a gente continua aqui trazendo mensagens para você, fortes mensagens e duras, né? A Bíblia diz assim, se um casal se divorcia por outra razão que não seja o adultério, aí é importante a gente entender isso, que não seja o adultério, ambos devem permanecer solteiros. Duro isso, né? Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7. Aí você me pergunta o seguinte, enquanto eu procuro o texto aqui. Pastor, mas uma mulher, um homem não pode se separar de alguém que agride verbalmente, agride fisicamente, moralmente? Olha, realmente é muito difícil você conviver com alguém assim. É claro que é uma decisão extremamente pessoal. Eu particularmente já conheci pessoas que viveram 30, 40 anos com alguém, e eu não estou dando um exemplo específico para que você faça exatamente igual, só estou contando uma situação. Pessoas que viveram 30, 40 anos com um esposo que agredia verbalmente, fisicamente, e depois desse tempo esse homem se dedicou a Deus e essa pessoa dizia o seguinte, olha, eu nunca me separei dele porque sem mim ele se perderia, e foi por mim que ele se salvou. No entanto, embora eu dei um exemplo para você de uma mulher que aceitava, né, a submissão, a dedicação ao marido, mesmo ele batendo nela e deu um resultado positivo, isso não é um exemplo que deve ser seguido por todos, uma lei, uma norma, não é isso. O que a Bíblia diz é o seguinte, somente pode haver separação por meio do adultério. E se por um acaso uma mulher de repente é espancada, alguma razão que de fato não dá para se conviver mais, é possível? É possível. É possível não viverem mais juntos? Claro que sim. Mas com uma condição, é o que a Bíblia diz em Coríntios 7, 10 e 11. E diz assim, ora, aos casados ordeno, daí quem está dizendo aqui? Paulo dizendo, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Então a razão bíblica para a separação é o adultério. Tudo que foge disso, pode até haver uma separação de corpos, por um sofrimento, alguma razão que leve à segurança da mulher, ou alguma situação muito específica, mas a orientação bíblica é o seguinte, que essa pessoa não deve se casar de novo. Pastor, mas que duro isso. O casamento é algo sério, que tem sido banalizado. O casamento são pessoas que se tornaram uma só carne. E por que somente por meio do adultério deve haver separação? Porque o adultério é a quebra da aliança, que é a união de uma só carne através da relação sexual. Então, a palavra de Deus é muito clara em dizer isso. Existe também um outro motivo, que é a imoralidade sexual, né? A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses que a imoralidade sexual ela é uma razão para que as pessoas, né, possam se separar umas das outras. O comportamento homossexual pode ser uma razão para a separação, né? Claro, de repente um esposo é casado com uma esposa e vice-versa, e eles se descobrem num outro relacionamento homossexual com outra pessoa. Claro, a pessoa tem a liberdade de não permanecer mais com o esposo ou com a esposa. Esse é mais um texto. Mas uma outra ideia também. Quero ler para você algo que é importante nós mencionarmos aqui. Romanos capítulo 1. Romanos traz essa orientação, traz essa menção aqui muito importante acerca desse motivo com relação ao divórcio. Romanos 1, 26 e 27 diz assim: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Essa é mais uma das razões que Deus permite.
Agora a Bíblia ela proíbe a bestialidade também, né? A gente pode ler isso em Levíticos, mas mais à frente eu queria pensar com você. O fato de tudo isso acontecer são exceções que Deus abriu e concedeu a liberdade do divórcio por causa da dureza do coração humano. Mas agora eu encerro com um ponto, que é um ponto chave para nós aqui. O fato de você estar casado com uma pessoa que não crê em Deus não é uma razão para você se separar. Existem razões que a Bíblia apresenta aqui, mas o fato de alguém não crer em Deus, olha o que diz Coríntios capítulo 7, a gente está lendo bastante os textos aqui hoje, né? 1 Coríntios capítulo 7, e aqui traz uma lição muito preciosa para mim e para você também. Os versículos 12 a 14 dizem assim: Ao mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem uma mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe ela o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, são separados. E eu quero que você pense em algo muito forte. É exatamente isso, a responsabilidade que nós temos. É claro que a união matrimonial, quando a gente fala em divórcio, em união, em casamento, as pessoas se tornam uma só carne, e isso é muito forte. Deus planejou que isso não fosse um motivo, jamais. A separação não fosse uma realidade no meio do seu povo, no meio da sociedade, nesse mundo. Só que, no entanto, o que acontece? Ela muitas vezes tem acontecido. Só que Deus dá uma orientação. Que não seja o fato de alguém que está ao seu lado, seu esposo ou sua esposa, crer em Deus ou não, que leve você ao divórcio. Você pode abençoar a pessoa que está ao seu lado. Não é fácil. Eu me lembro que há uns dias atrás, eu pregando numa igreja, uma pessoa mencionou essa situação, que estava vivendo algo parecido, dizendo assim: olha, meus filhos não querem saber de igreja, não querem saber de religião, meu esposo também não. E não é fácil, pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil, de fato não é. E eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas que estão assistindo aqui. Mas, no entanto, Deus diz assim: olha, que não seja esse o motivo, mas que você, se essa pessoa, apesar de não crer em Deus, é uma pessoa que está ao seu lado, é um companheiro, uma companheira, uma pessoa que está sempre disposta a estar com você. Claro, tem suas falhas e lutas, mas não desista dessa pessoa. São raras as exceções que a Bíblia apresenta com relação à dureza do coração humano que levam ao divórcio. Mas o que eu quero encerrar esse tema da semana de hoje, amanhã a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre o amor, a importância do amor no convívio da família, dos casais. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: olha, lute pelo seu casamento. Alguns já se foram, algumas realidades já foram mudadas, ok? Essa é a nossa realidade, esse é o nosso mundo. Algumas coisas não podem voltar mais, mas Deus pode restaurar o lar. Se ainda existe um fio de esperança, de um retorno, de uma proximidade, da falta de amor, Deus é aquele que pode de fato colocar a mão. Então lute até o último instante da história para que haja amor. O amor é o cuidado de Deus para com o ser humano. E eu quero encerrar nesse momento orando com você, levando você a pensar na sua vida, no seu relacionamento, nas dificuldades que você passou e tem passado ao longo dessa pessoa, ao lado dessa pessoa. E eu gostaria muito que você fizesse algo, quem sabe você tendo a oportunidade, quem sabe agora, terminando o programa, ou em algum momento durante esse dia, se você é casado, se você é casada, convide seu esposo, sua esposa, se ajoelhem ao pé da cama e coloquem a vida de vocês nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus todas as lutas, as diferenças que vocês têm tido. Ou se você, quem sabe, é uma pessoa solitária e sozinha, que tem um esposo ou esposa, mas ele não crê em Deus, coloque a sua família nas mãos de Deus, lute por ela. E Deus, com certeza, agirá no meio do seu lar, da sua família.
Existe a possibilidade, e é algo real, a separação e o divórcio hoje sim, tem acontecido, no meio cristão tem. Mas o desafio que eu lanço para você, que a palavra de Deus lança é: lute e nunca desista. Não desista enquanto houver esperança, enquanto houver possibilidade de mudança, enquanto Deus estiver agindo. Que Deus te abençoe, nós vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado por mais esse encontro, por mais esse tema. Obrigado por tuas orientações, que nem sempre são fáceis de serem praticadas, mas são as melhores orientações que poderíamos receber. Então nos ajude a fazermos o melhor por nós, por nosso casamento e por nossa família também. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua audiência hoje. Eu te espero amanhã para fecharmos essa temporada à luz da Bíblia falando sobre o amor.